Glórias a Jesus. Então vamos abrir, amados, em Lucas 6, a partir do verso 12. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Esse texto é muito interessante, porque ele fala conosco também, tá? Vamos lá, o que é apóstolo? Para a gente poder entender, Jesus escolhe 12 apóstolos, mas o que seria apóstolo? Tem duas versões, na verdade, né? A palavra de Deus fala, Jesus escolhe 12 apóstolos ou Jesus escolhe 12 discípulos. Então, olha só, apóstolo é aquele enviado primeiro, é aquele que primeiro foi enviado. Se você foi o primeiro a ser enviado a pregar a palavra do Senhor, você é um apóstolo. Então você vai ser enviado para ensinar, trazer uma palavra nova, trazer algo novo. Esses são os apóstolos, os que são primeiro enviado. Então por que aqui no título fala Jesus escolhe os 12 apóstolos? Porque depois de Jesus, os primeiros enviados foram os 12. João Batista veio antes de Jesus para anunciar que Jesus viria. Mas depois que Jesus veio para anunciar o plano de Deus, né, o plano do Senhor para salvar o universo, nossas vidas, os 12 primeiros que foram escolhidos eram os 12 apóstolos. Discípulo é aquele que dá continuidade ao que já foi iniciado. Jesus escolhe 12 apóstolos. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Escolheu 12 para serem apóstolos, esses são seus nomes. E aqui ele cita o nome dos 12 apóstolos: Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelido de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Esses foram os 12. E aqui há algo muito interessante para a gente observar, Ana Lúcia. Quando Jesus ele se preparou para escolher os 12 apóstolos, a preparação de Jesus para escolher os 12 apóstolos foi subir a um monte para orar. E aqui fala que ele passou a noite toda orando. Amados, Jesus, ele não fazia nada sem o direcionamento de Deus. Certamente ele subiu ao monte para orar e lá ele pediu a orientação do Pai sobre a escolha dos apóstolos, daqueles que viriam após ele. Por que foi tão importante a escolha dos apóstolos? Porque cada um tinha sua função específica. Jesus precisava escolher apóstolos com características diferentes para que essas características se juntassem e eles fizessem um grupo, cada um com a sua característica específica. Por exemplo, foi necessário Jesus chamar o traidor, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi importante no grupo de apóstolos. A gente pensa assim, né? Muitos podem pensar, Judas foi uma escolha errada, né? Judas foi alguém, Valderi, que foi escolhido, mas ele veio errado no meio do bolo, porque ele traiu Jesus. Mas era necessário que houvesse um traidor no meio dos 12. Então, a escolha foi muito importante. Nós precisamos nos espelhar em Jesus quando nós estamos para decidir alguma coisa. Jesus, ele passa a noite orando, ele sobe ao monte, ou seja, ele se isola dos outros, ele se isola da multidão que o seguia e ele passa a noite orando, porque é tão importante nós tomarmos nossas decisões com a orientação do nosso Deus. Porque as nossas decisões, elas vão nos encaminhando para os nossos próximos passos.
Quando nós tomamos uma decisão hoje, ela vai ter uma consequência mais para frente, clarinha, e ela vai nos direcionando para os nossos próximos passos. Então tudo tem um propósito, exatamente, Ana, tudo tem um propósito. A escolha dos 12 foi uma escolha minuciosa e ela foi direcionada por Deus. Então, aqui na escolha que Jesus fez dos 12 apóstolos, aqueles que viriam após ele, foi uma escolha totalmente acertada, porque Jesus precisava de homens que seguissem ele com o coração, que dessem um bom testemunho. Jesus precisava de um que iria traí-lo com um beijo. Então, a decisão de Jesus era tão importante. E Jesus, ele para e ele vai diante do Pai. E ele fala, amados, com Deus, me direciona, Pai. Me dá a tua direção. Sabe, Jesus, a gente vê que em vários momentos Jesus ele se isola da multidão, porque a multidão às vezes nos atrapalha a tomar nossas decisões. Às vezes a multidão quer nos influenciar. E a influência da multidão, amados, é muito complicada, porque nós não sabemos em que a multidão está se baseando. Nós não sabemos aonde eles estão se baseando para tomar suas decisões. Nós temos visto um povo sofrido, um povo que tem perecido por não conhecer os princípios bíblicos e os estatutos da igreja, os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. O povo tem perecido por conta disso. Nós tomamos aí decisões para a nossa vida de qualquer jeito, baseado aí no que a maioria está fazendo, e nós estamos sendo bombardeados hoje. E Jesus, ao escolher os 12, ele se preocupa com o que aconteceria com aqueles que estavam olhando para os 12. Porque, gente, se a gente for pensar, uma multidão seguia Jesus. E Jesus era auxiliado por 12. Então a multidão seguia Jesus e olhava para os 12. Então Jesus precisou se preocupar quem estava andando com ele. E que melhor a gente fazer do que não ajoelhar-se aos pés do Senhor e pedir o direcionamento para o Senhor. E logo em seguida a gente vai ver aqui que a multidão segue a Jesus. Olha só, quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muito de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes, da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes do norte, como do litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Amados, Jesus, ele era tão revestido de poder, de amor, ele era tão revestido da glória do Senhor. Ele não deixou que o lado humano dele falasse mais alto. Assim como nós também temos um lado espiritual dentro de nós, temos um espírito. E muitas das vezes nós deixamos que o nosso lado carnal fale mais alto do que o nosso lado espiritual. E nós precisamos, amados, cuidar do nosso espírito, porque todas as atitudes de Jesus, quando a gente avalia, quando a gente analisa a Bíblia, as atitudes de Jesus são atitudes que não eram esperadas pelo povo.
As atitudes dele eram totalmente diferentes do que o povo esperava que ele agisse. E aí eu te pergunto, por que você acha que era isso? É só porque ele era filho de Deus? Ele era filho de Deus e ele foi enviado por Deus para vir cumprir um propósito na terra. Mas ele tinha corpo humano, ele sentia dor, ele se machucava. Ele sentia o abandono do povo, ele sentia, a falta de cuidado do povo com ele. E ele sofria, amados. Mas Jesus, ele agia o tempo todo pelo Espírito que habitava nele. E nós também temos um Espírito soprado pelo Senhor em nossas narinas, o fôlego de vida. E nós carregamos um Espírito que nos conecta ao Senhor. Amados, e enquanto Jesus ele tomava as atitudes, mesmo quando ele estava sendo afrontado, ele tomava atitudes pautadas no Espírito. Ele tinha o espírito fortalecido justamente por causa desses momentos que ele se retirava para falar com Deus. E nós precisamos ter esses momentos com o Senhor também. Nós precisamos ter esses momentos com o Senhor, os momentos onde nós nos retiramos para fortalecer o nosso espírito. Enquanto estamos aqui orando, falando com Deus, ouvindo a palavra do Senhor, o nosso espírito está sendo revigorado, ele está sendo fortalecido e nós ganhamos força para agir não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós vemos que a multidão seguia Jesus. E a multidão, ela vinha diante de Jesus em busca de uma cura física, espiritual, em busca de libertação, em busca de conhecer a palavra, em busca de andar em obediência, porque até hoje nós podemos nos perguntar: será que estamos andando obedientes à voz do Senhor? Nós precisamos perguntar isso para nós mesmos. Será que o que eu tenho feito tem me levado a ser obediente a Deus? Será que convites externos que vêm de outros lugares, que não vêm de Deus, estão fazendo bem para a minha vida? Amados, nós precisamos saber dizer não. Amados, é tão importante nós estarmos sendo guiados pelo Senhor, nós estarmos sendo direcionados por esse Deus que cuida de todas as coisas. E nesse momento, Jesus, ele se separa para falar com Deus. Amados, aí você fala comigo assim: Sabrina, não consigo orar muito tempo. Às vezes eu paro para orar e eu não tenho mais o que falar. E eu vou te falar uma coisa, um segredo meu para você. Quando você não souber o que falar com Deus, fica quietinho e pede para Ele falar com você. Fala assim com Ele: Senhor, fala comigo, meu Pai. Fala comigo, Deus, eu estou aqui para te ouvir. Sabe, vai à presença do Senhor para ouvi-lo também. Eu creio que muito desse tempo que Jesus ficava com Deus, ele ficava em silêncio, ouvindo a voz de Deus, buscando ouvir a presença do Senhor, buscando refletir, sabe, sobre o que ele estava sendo, sobre o que ele estava vivendo, sobre as suas dificuldades. Você para ali diante de Deus e reflete sobre o que você tem sido, sobre a sua fraqueza, sobre o que você precisa. Amados, é tão importante nós buscarmos Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos fortes, continua buscando ao Senhor para que Ele continue te direcionando e continue te dando força. Quando você se sentir fraco, cansado, quando você se sentir que está oprimido, quando você estiver com vontade de chorar, procure o Senhor e chore aos pés dEle. E eu quero dizer para vocês que a multidão olhava para Jesus. A multidão se espelhava em Jesus. E hoje nós somos seus discípulos, aqueles que vieram dar continuidade ao que Jesus veio fazer primeiro. Ele, os apóstolos, veio primeiro trazer a palavra e hoje nós somos seus discípulos. E nós precisamos trazer essa confiança para o povo que ainda não anda com o Senhor. Nós precisamos trazer, amados, essa luz que vem de Deus.
Porque Deus, Ele proporciona para nós, Ele nos dá, Ele libera essa luz para nós, Ele libera essa energia para nós, para que a gente possa passar adiante. Ouvindo Ele, porque enquanto eu estou falando, Deus está falando comigo. Ouvindo a voz dEle, falando para vocês e trazendo para vocês a vontade de Deus para nossas vidas. E amados, às vezes a gente se sente um pouco fraco, mas a fraqueza faz parte da caminhada. É na fraqueza que nós vamos mostrar quem nós somos. É na fraqueza que nós vamos mostrar o Deus que habita em nós. Porque nós não somos fortes, mas o Deus que habita em nós é. O Deus que habita em nós nos faz fortes. Amém? Glórias a Jesus. Amados, e eu te convido a na sua fraqueza, a caminhar com o Senhor, a buscar por Ele. Senhor, eu estou fraco, eu não consigo falar, eu só posso chorar, então chora na presença de Deus. Senhor, eu não consigo vir ler a Bíblia, não estou conseguindo ler a Bíblia sozinho. Amado, vem e busca a palavra aqui, ó, na nossa live. Aqui tem palavra, aqui a gente lê a palavra do Senhor e revela para vocês. Então, em nome de Jesus, há vários meios de nós estarmos perto do Senhor. E todos esses meios fortalecem o nosso espírito. Se você está na sua casa orando, intercedendo por outra pessoa, orando por você mesmo, se ajoelhando na presença do Senhor, você está fortalecendo o seu espírito. Se você está aí na sua casa, está vindo ouvir a palavra de Deus na live, orar junto com os irmãos, interceder um pelo outro, ajudar na live, amado, você está fortalecendo o teu espírito. Então, existem vários meios de virmos até o Senhor. E nós precisamos ir até Jesus. Vocês podem ver que na citação aqui da palavra, todas as vezes citam uma multidão indo até Jesus. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos buscar por Ele. A palavra de Deus nos diz que quando buscarmos de todo o nosso coração, nós encontraremos Deus. Ele permitirá ser revelado a nós. E nós precisamos conhecer quem Ele é, saber o Deus que a gente serve. Amados, quando conhecemos o poder de Deus, a mão dEle, o amor dEle por nós, todas as coisas ficam mais fáceis diante dos nossos olhos. Às vezes tem um muro para a gente enfrentar, para a gente escalar, para poder conseguir continuar a nossa caminhada. Mas nós sabemos que Deus está de mão dada conosco, nos conduzindo. Então é necessário conhecermos o Senhor. E nós vamos conhecer através da palavra dEle. É a palavra do Senhor que irá nos mostrar. Amados, então Deus ele andava rodeado pela multidão, não era à toa. É porque as pessoas elas reconheciam nele o poder que poderia modificar as suas vidas. Eu reconheço hoje em Jesus aquele que pode me levar ao caminho estreito, ao caminho da verdade, da vida, Reginaldo, ao caminho que me levará à eternidade com o Pai, com Deus, porque nós precisamos escolher, nós precisamos nos decidir, nós precisamos falar com Ele o que nós queremos e Ele irá nos atender, amados, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensarmos, amém? O poder de Deus está acima do nosso entendimento. Se você entende que Deus pode te curar, te salvar e fazer você mudar de vida. Se você entende que Deus pode abrir uma porta para você, Deus pode te dar o emprego dos seus sonhos. Então Deus, Ele sempre pode fazer além do que a gente está esperando nele. Amém, queridos? Amém, amados? Em nome de Jesus, Pai, fale aos nossos corações através dessa palavra, que nós possamos sair daqui hoje revestidos, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, Pai, que possamos entender que em Ti nós somos mais que vencedores, que é no poder do nome de Jesus
que nós temos, ó Pai, capacidade de continuar a nossa caminhada, de continuar quem nós somos, ó Pai. Senhor, de aprender quem nós somos na realidade, porque foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos formou e foi pela Tua vontade, ó Pai, que nós viemos a essa terra. Então, em nome de Jesus, Pai, continue conosco, que nosso coração continue aberto, ó Pai, para receber a Tua palavra todos os dias, que possamos buscá-lo todos os dias, que possamos andar contigo, ó Pai, que possamos andar em conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus.